Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, mais uma aula se iniciando aqui na plataforma dos senhores. A partir de agora, preste muita atenção que nós vamos trabalhar um assunto muito importante, meu irmão. Para você que quer ser policial penal do RN, para você que está estudando aí a Lei Complementar número 122, Estatuto, né, aí dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Norte. Galera, a gente vai trabalhar agora a subseção número 2, tá? Aí do próprio, tá? Da própria Lei Complementar 122, e a gente vai estar falando um pouquinho aqui no início dessa aula com relação à posse. O que é posse? Bem esquematizado, bem bonitinho para vocês. Primeira coisa, a posse é como que vai estar a definição na Lei Complementar 122? Que a posse é o ato gerador da investidura em cargo. Então, para você ser investido em um cargo, tá? Você vai ter que passar pelo procedimento da posse. E a gente vai trabalhar agora prazos, coisas importantes relacionadas à posse. Então veja, primeira coisa, pode vir na sua prova cobrando o conceito de posse. Você tem que saber que a posse é o ato gerador da investidura em cargo ou função pública. Então o que é a posse? Conceito sobre ela básico. Conceito. Posse nada mais é do que o ato, tá? O ato gerador que vai gerar que você seja investido. Gerador da investidura. Você tem que anotar isso, porque pode cobrar o conceito, a literalidade. Investidura em cargo ou função pública. Guarda essa informação, isso é muito importante. Eu vejo isso aqui frequentemente sendo abordado em prova de concurso. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou é o conceito da posse, que aqui a gente não vai ficar enchendo linguiça, tá? A posse vai ser exigida, logicamente, não em qualquer caso, mas em cargos, e aí tem que tomar muito cuidado. Quando que a posse é exigida? É em qualquer cargo, Bruno? Não, negativo. Não é em qualquer cargo. Vão ser cargos em que a forma de provimento seja a nomeação. Vão ser cargos em que a prova de provimento, a forma como eu vou prover aquele cargo, seja nomeação, seja eleição, seja designação e, por último, o aproveitamento. Isso é muito importante e veja, olha na sua tela aí rapidamente, que eu quero que aqui, logicamente, no quadro a gente vai botar só as informações mais importantes. Mas veja, a posse não é exigida em qualquer cargo, guarde essa informação. Toda vida que eu falar na posse, quando que ela vai ser exigida, senhores? Posse. Em cargos em que eu tenha justamente a forma de provimento, ou seja, a forma como eu vou prover aquele cargo, seja, ponto 1, a nomeação. Legal, Bruno? Show de bola. Depois, ponto 2, que o cara vai tomar posse, se ele for através de uma eleição. Ponto número 3, se for através de designação. E o ponto número 4, se for através do aproveitamento em outro cargo, tá? Aproveitamento. Isso é importante o cara lembrar, porque, por exemplo, se for uma readaptação, não é posse. Então, cuidado. Beleza? Guarda essa informação aí. Outra coisa importante, como que se realiza a posse? Através da assinatura de um termo, que vocês vão assinar com fé em Deus. Com fé no modelo você vai assinar. Quem que assina? O próprio servidor. Claramente também, senhores, cuidado, que eu posso ter não um servidor assinando, mas indo no lugar dele, um procurador com poderes especiais. Então, nem sempre vai ser o servidor que vai estar assinando. Então, cuidado com essa disposição, tá? Que essa posse vai ser assinada pelo servidor ou por um procurador com poderes especiais, onde ele vai estar prestando ali o compromisso de fielmente exercer as funções dele. Massa demais? E o que é muito importante, o que mais vai cair em prova? Isso aqui, ó, que eu botei para vocês, é tranquilo, tá? Não é algo tão recorrente em prova. O que mais cai em prova é o prazo que você vai ter para poder estar tomando posse, que não é do jeito que você quer, não. Tá? Primeira coisa, esse prazo, a banca vai dizer para vocês que ele é improrrogável. Vai estar errado. Porque esse prazo ele vai dizer que é improrrogável, que ele pode prorrogar. Então, qual que é o prazo para o camarada poder estar o quê? Não, poder estar tomando posse. Este prazo é de 30 dias. Tá? Guarda essa informação. 30 dias. Você pode prorrogar? Tá? Pode prorrogar. Então, trata-se de um prazo prorrogável. Guarda essa informação, cara. É um prazo prorrogável. Guarda isso aqui. Então, quando o cara vai lá, ele toma posse, tá? Que é justamente quando ele vai ter a ideia da nomeação, eleição, designação ou aproveitamento, tá? A posse vai ser prorrogável, justamente o prazo é de 30 dias, tá? Bruno, esses 30 dias eu posso prorrogar por mais quanto?
por igual período. Então, logicamente, vai ser mais 30, tá? Guarda essa informação. Isso aqui a banca pode botar para vocês 15 dias ou fazer algo do gênero. Quando que eu começo a contar este prazo? Que isso pode cair na prova de vocês. Eu não falei para vocês que eu posso ter o quê? A ideia do provimento. Quais são as formas de provimento que se exige a ideia da posse? Essas 4. Quando eu tiver a publicação desse ato de provimento, ou seja, publicou a ideia lá da nomeação, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Vai começar a contar esse prazo. Então, conta da publicação do ato do provimento, que foi isso que a gente viu aí em cima, aí começa a contar esses 30 dias, tá? Guarda essa informação, beleza? Bacana. O que vocês têm que tomar cuidado também? Há uma obrigatoriedade também quando o cara vai tomar posse. Não, como assim? Quando você vai tomar posse, você vai ver que vai ter uma determinação no próprio estatuto dizendo que é obrigatório que os senhores apresentem uma declaração de bens. Não, sobre o que vocês têm, irmão, né? Para justamente estar impedindo que você se enriqueça, aquela ideia do enriquecimento ilícito, que é a improbidade administrativa. Então, cuidado. Na própria lei complementar número 122 diz que é obrigatória, tá? No ato da posse, então quando você for tomar posse, é obrigatório 2 coisas. A ideia da declaração de bens e também os valores, né, constitutivos do seu patrimônio, o quanto você tem. Então, cuidado. Obrigatoriedade aqui, ó, que pode vir na prova de vocês. Obrigado. O que vai ser obrigado? Primeira coisa, a gente vai ter, primeiro ponto importante, a ideia da declaração de bens. Declaração de bens. E além disso, tá, a ideia dos valores, tá, que constitui aí o seu patrimônio. Tá? Que eu vou botar aqui só para vocês valores. Mas cuidado, se a gente for pegar o termo técnico que vai estar na lei complementar número 122, ela vai falar valores constitutivos do seu patrimônio. Valores constitutivos, a ideia do cara justamente está apresentando o que ele tem de bem, o que ele tem nessas circunstâncias, tá? Cuidado com essa informação, é muito importante. Bruno, tem mais coisa para falar sobre a ideia da posse? Temos. Cuidado também que quando a gente fala na ideia da posse, existe o caso do cara ter o prazo da posse, os 30 dias, e porventura não ocorrer essa posse. O que vai acontecer com esse cara? A banca vai dizer para vocês que se for decorrido o prazo para posse, este cara será exonerado. Então vamos lá, eu, policial penal, saiu minha nomeação. Saiu lá, no caso, a nomeação foi o ato que, o quê? O ato de provimento. Então começa a contar o prazo aqui de 30 dias a partir da data da publicação da minha nomeação. Então beleza, nomeação foi o ato do provimento que eu tive. A partir da nomeação vou ter o quê? Você sabe que eu acabei de falar para vocês que eu vou ter 30 dias para poder estar tomando a posse prorrogável por igual período. Se passar esses 30 dias e não foi tomada a posse, essa posse vai se tornar, essa posse vai ser o quê? Essa nomeação, o cara vai se tornar sem efeito, tá? Essa nomeação se tornará sem efeito. Cuidado, porque a banca colocará para os senhores uma pegadinha, dizendo que o camarada vai ser exonerado. Como que ele vai ser exonerado se ele nem tomou posse? Então ele vai ter o prazo de 30 dias contado do ato de provimento. Se ele não respeitar esse prazo, torna-se sem efeito. É o termo que a lei complementar número 122 vai estar utilizando e vocês precisam decorar isso. Guarda essa informação. Então veja, a gente já viu, tá? E outra coisa, cuidado com a informação. Quem que é o competente para poder estar fazendo a posse, tá? O estatuto também vai estar falando, pô, velho, como assim, Bruno? Quem que vai ser competente para poder dar a posse do cara? É justamente o mesmo cara que foi o autor do provimento daquele ato. Acabei de falar para ti, olha, eu não posso ter, como que é promovida a posse? Por meio de nomeação, eleição, designação, aproveitamento. Quem que é competente para dar posse a esse cara? O mesmo cara que fez esse ato da nomeação, da eleição, da designação, do aproveitamento, salvo disposição em contrária, né, logicamente. Beleza? Cuidado com essas informações, muito importante. Passou o prazo da posse, tá? Passou o prazo da posse, não teve, decorreu o prazo, a banca vai falar para os senhores que o servidor vai ser exonerado. E vocês não podem cair nessa pegadinha. O que vai acontecer? O ato de provimento é declarado sem efeito. Qual que é o ato de provimento? Pode ser uma nomeação, pode ser também aí, por exemplo, uma eleição, uma designação ou um aproveitamento. Show de bola? Guarda essa informação.
Beleza? Tudo isso vai estar esquematizadinho para vocês lá no artigo 14, tá? Então, quando a gente pegar a lei complementar número 122, tudo sobre a posse vai estar esquematizado no artigo 14, que é a leitura obrigatória para vocês, que isso aqui frequentemente cai em prova. Agora a gente precisa falar um pouquinho também com relação ao artigo 15. Aqui eu acho muito difícil vir em prova, então não vou tecer informações muito importantes para ir direto na veia. O artigo 15, tomem cuidado, ele vai falar para vocês sobre uma parada chamada lotação. Tá? E primeira coisa que é importante vocês saber, o que diabo é lotação? É o número de cargos e funções necessários para o funcionamento ideal de um órgão público. Ah, Brunão, olha só, cada órgão, pessoal, repito, cada órgão, ele vai precisar de o quê? De um número ideal de funções para poder, logicamente, ficar ideal o seu funcionamento. Quando eu tenho um conceito de lotação lá no artigo 15 da própria lei complementar, vai dizer que a lotação é o número de cargos ou funções necessários para o ideal funcionamento daquele órgão público. Se eu puxar para você o que eu acho que vai cair, basicamente só o conceito. Você vai botar aqui bem bonitinho. Se liga só o que você vai colocar, tá? O que é lotação? Não, lotação. Pode vir na minha prova lotação? Pode. E aí você vai definir aqui, logicamente, como aquele número de cargos e funções que nós consideramos o quê? Necessárias, tá? Para o funcionamento de um órgão ou de uma entidade. Beleza? Guarda essa informação, beleza? Lembra lá também de dar uma lida no artigo 15, que ele vai esquematizar isso para vocês, beleza? Tudo bonitinho, tudo legal. Mas aí agora a gente vai começar a falar de uma parada mais importante. Bruno, o quê? Aí a gente, logicamente, quando vier aqueles assuntos que tem de ser priorizado, a gente prioriza. Aqui a gente usa o quadro branco. Aí agora a gente começa a falar agora, senhores, do artigo 16. O artigo 16, lá da presente Lei Complementar 122, não fala mais nem de posse nem de lotação. Agora nós começaremos a falar sobre o quê? Sobre o exercício. E isso aqui tem de tomar muito cuidado, principalmente para vocês não confundir essa ideia do exercício para a posse. Então esse artigo 16, leitura obrigatória por parte dos senhores lá na própria lei. Não. O que é essa ideia do exercício, né, que a gente precisa conceituar? O exercício é quando você entra efetivamente no desempenho da sua função. Quando você efetivamente entra nas atribuições do seu cargo ou sua função, é o exercício. Então, o exercício é o quê? É o efetivo exercício das atribuições do cargo ou função. É assim que o artigo 16 conceitua para a gente. O que é o exercício? É o efetivo exercício das atribuições do cargo ou da função, tá? É o efetivo desempenho, né? É o efetivo desempenho, tá? Então, falou o que é exercício? É o efetivo desempenho. De quê? Das atribuições daquele cargo ao qual você prestou. Mole, tranquilo. Aí tome muito cuidado, porque tem prazo também. Porque o servidor, para ele poder... Eu falei para vocês o quê? O prazo da posse. Não, 30 dias. Mole. Agora, qual o prazo para o cara entrar em exercício? É mole, irmão. 30 dias também. Então, galera, prazo também de 30 dias. E esse prazo, Brunão, ele começa a contar de quando? Da posse. Então, quando você tem a posse, esse prazo para você entrar em exercício, ele começa a contar o quê? Justamente da sua posse. Teve a posse, depois você vai entrar em exercício. É como se fosse assim, senhores. Vamos lá, uma linha do tempo. Primeiro vai sair lá a tua nomeação. Depois, logicamente, iremos para a sua posse, que você já sabe o prazo, já sabe as posições, o cara vai aceitar, ou pode ser procurador especial. E por último, a gente vai ter o quê? O exercício. Então veja, da tua nomeação, que aqui é o quê? É justamente o ato de provimento, tá? O ato de provimento. Para a posse, nós teremos quanto? O prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, que no caso é igual ao período, que vai estar onde? Artigo 14. Quando o cara tomou posse, ele vai ter quantos dias para poder entrar em exercício? Também 30 dias. Então os prazos são semelhantes, então aqui fica bom demais do cara estar decorando. Então o que é exercício? É efetivo dos desempenhos dos cargos ou atribuições. Cuidado com essa informação, é muito importante, vai estar iniciando a partir da data da posse, e isso tem de ser mentalizado por senhores, beleza? Então veja, acabamos de falar sobre posse, falamos sobre lotação, e para fechar aqui com chave de ouro, a gente está falando também sobre a ideia do exercício, tá? Guarda isso aí também.
Artigo 16, tá? Cuidado com essa ideia, tá? Muito importante. Não, outra coisa, também, além dos 30 dias, esses 30 dias podem contar o quê? Da posse. Tomou posse, você tem 30 dias para contar exercício. Começa a contar da posse. Mas existem outras formas de provimento que a gente já viu, que por exemplo, a readaptação, né? A transferência, que a transferência já foi revogada, embora ainda tenha lá expressamente, né, no estatuto. Hoje em dia vai ter lá a transferência como um ato de provimento, mas hoje em dia ela não é mais usada, ela foi revogada, tá? Então, mesmo tendo lá escrito, ela não está sendo mais usada. Então, se não houve, tá, a posse, aí eu vou contar do quê? Da readaptação, da reversão, do aproveitamento do outro ato que foi gerador justamente desse ato, beleza? Então, cuidado. Agora, uma observação importante para vocês, tá? É que se aquele cara, tá? Que na realidade não costuma cair muito em prova isso aqui, mas deixa eu até botar aqui em outra cor, deixa eu circular aqui em outra cor, tá? Que quando o camarada entra em exercício é quando ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar uma parada chamada assentamento funcional. Ele vai ser responsável por apresentar os elementos o quê? Necessários para o seu assentamento individual, tá? Individual, que é justamente o quê? Individual, que é justamente as suas atribuições, suas capacidades, ele vai apresentar isso ao órgão competente, beleza? Cuidado. Agora veja só, uma disposição importante que eu acho que pode vir na prova de vocês também, e aqui a gente está indo na veia, tá, galera? Pegando aquilo que é mais importante. A gente não consegue trabalhar todos os artigos, mas eu estou indo o quê? Igual um sniper, trabalhando aquilo realmente que é mais importante. Eu quero falar para vocês com relação agora a um prazozinho de duração, né? Caso a questão de trabalho mesmo, propriamente dito. Cuidado que a lei complementar número 122, ela chega para os senhores e fala o seguinte, galera, ó, se liga, o que ela vai determinar, Bruno? Que aquele cara em que ele é ocupante de um cargo efetivo, tá? Um cargo efetivo, ele vai ter que cumprir uma jornada de trabalho. E aí tem essa disposição também na lei complementar 122, que vai dizer que, salvo engano, vai ser o artigo 19, que vai dizer que aquele cara que é ocupante de cargo de provimento efetivo, ele vai ficar sujeito a 40 horas semanais. Então isso pode vir na tua prova. A sinal alternativa em que indica o quantitativo de tempo em que um servidor, né, um ocupante de um cargo efetivo, ficará sujeito. Isso é o quê? A gente vai ter justamente essas 40 horas semanais. Então, cuidado. Artigo 19, e vocês têm de memorizar. Falou em aquele cara que está ocupando um cargo de provimento efetivo, automaticamente vocês vão memorizar. O que, não? 40 horas semanais. Não esqueça isso aqui, tá? Muito importante, semanais, porque isso aqui fará parte, né, das funções aí do camarada, beleza? Então aí artigo 19 é a informação mais importante. Então aí, lembra que tem que ser o quê? O efetivo, tá? Guarda essa informação. Não, e quando o cara for um cara que ele não é efetivo, mas ele, por exemplo, ele exerce a ideia de um cargo em comissão, ou então uma função pública, uma função de chefia, tem essa determinação do quantitativo, porque você está especificando que 40 horas semanais vai ser para o quê? Vai ser para o cara que é efetivo. E se o cara estiver lá com uma função de direção? Se o cara for lá um cargo em comissão, função de chefia, aí você tem que tomar cuidado, como a lei complementar 122 vai estar determinando. Ela diz que esse camarada vai ser de integração dedicada ao serviço. Então vai ser integral dedicação ao serviço. Não, integral sim. Então, ó, o efetivo, a forma como vai ser trabalhada lá, tá? É diferente daquele cara que está o quê, não? Em comissão ou função de direção ou chefia. Por quê? Porque aqui, galera, eu acabei de falar para vocês, esse camarada vai ser o quê? Vai ser a ideia das 40 horas semanais, tá? Semanais. Massa demais, não. Agora, esse camarada aqui, a regra muda. Por quê? Porque é diferente. Como que funciona aqui? Regime de integral dedicação ao serviço. Integral dedicação. Bruno, e como que a banca pode dizer? Pode dizer, ó, dentro do próprio artigo 19, tem os cargos em comissão ou função de chefia, tá? E aí eu vou botar só comissão aqui para resumir. O que vai acontecer, galera, com isso aqui? Este camarada aqui é integral dedicação ao serviço. E esse cara, inclusive o estatuto, dedicação, a própria lei complementar diz que ele pode ser convocado a qualquer momento, filho. Então, qualquer momento, esse cara pode ser convocado, que está em comissão, guarda essa informação muito importante. Então, aqui, ó, qualquer momento, esse cara pode ser convocado de acordo com a conveniência da própria administração.
Show de bola, Brão? Bacana. 19 minutinhos de aula, vamos embora, que ainda não acabou não. Vamos pegar agora o artigo 20, meu aluno. Ó, se liga, artigo 20 vai estar presente na tua prova e aqui é bom demais, né? Que é quando, principalmente quando ele termina. O que é que a gente trabalha aqui? O estágio probatório. Tem algumas peculiaridades muito importantes para vocês estarem decorando sobre o estágio probatório. E aqui, logicamente, eu vou direto na veia. Primeiro, é o período de 24 meses, tá? Que vai ser avaliado algumas coisas referente a vocês. Deixa eu me apagar aqui esses materiais que estão aqui, tá? Vou apagar aqui rapidamente para poder apagar, esquematizar coisas novas com os senhores. Só um minuto. Nossa borrachazinha aqui. Tá? Beleza. Bacana, bacana, bacana. Brasil. Vamos lá, então. O que é o estágio probatório, Brunão? Vou esquematizar com vocês, fica tranquilo. Mas o estágio probatório, galera, que é quando o cara entra em exercício, né? Então o cara entrou em exercício, aquele cara que é nomeado para um cargo em provimento efetivo. E cuidado, o estágio probatório é para quem está sendo nomeado em cargo em provimento efetivo. Então, quando o cara entra em exercício, ele vai ser submetido, ele vai ser sujeito ao estágio probatório. E o que é esse tal desse estágio probatório que você tem que tomar muito cuidado? É um período de 24 meses ao qual a aptidão e o desempenho desse cara vai ser avaliado. A primeira informação importante, o período do estágio probatório vai ser 24 meses. Eu até vejo isso aqui. Por quê? 24 meses seria 2 anos, mas não. A banca tem de cobrar o quê? Os 24 meses, tá? Cuidado, isso aqui vai cair em prova. A banca vai tentar colocar para vocês aqui que vai ser 36. Errado. Errado. E você não vai cair na pegadinha porque você tá com o Brunão. Bacana? Então guarda isso. Aí outra coisa que pode cair na prova de vocês é o que é avaliado durante esse período. A banca pode colocar para vocês assinar a alternativa, o qual vai estar avaliando, né, os critérios durante o estágio probatório. Então tem alguns critérios que são avaliados, não é AMC. O que é que eu vou avaliar? Primeiro, produtividade, tá? Cuidado, produtividade. Depois, o interesse pelo serviço. Olha só os termos. Vocês podem ver tudo isso aonde? No artigo 20 do Estatuto. Mas eu estou falando aqui para vocês para esquematizar. Então, primeiro, o interesse do cara pelo serviço. A produtividade. Massa demais. A probidade. O que é probidade? O cara ter aquela ideia do decoro, né? Probidade. O cara ter caráter, certo? Probidade, cuidado. Não é improbidade, é probidade. Além da probidade, a responsabilidade. Você é um cara responsável, se não é. Outra coisa muito importante, a produtividade. Ele foi um cara que produziu bem, tá? Esse cai muito em prova também, a capacidade de iniciativa. O cara toma as decisões, tá? Além disso, a gente também vai estar avaliando a assiduidade, a disciplina e, por último, a pontualidade. A assiduidade, disciplina e pontualidade. E eu esquematizei com vocês todos. Então veja, vamos lá rapidamente. Assiduidade, a disciplina, pontualidade, capacidade de iniciativa, a ideia do interesse pelo serviço, a ideia da probidade, a ideia da responsabilidade, a ideia do interesse pelo serviço. Olha só esse aqui como é importante, porque esse aqui, ele não consta em todo estatuto não, cara. Então vem lá, no estágio probatório será avaliado o interesse pelo serviço do camarada, claro. Tá, claro, porque tá aqui determinado o interesse pelo serviço. O interesse pelo serviço vai ser avaliado. Tá? Então cuidado, porque aqui eu falei com os senhores de boca, mas vocês têm que memorizar cada um desses casos, porque dentro do artigo 20 eu vou ter 8 casos em que vai ser avaliado. O que é avaliado no instante do estado probatório? Esses que eu acabei de falar para vocês. Então o teu dever é justamente o quê? É justamente você estudar cada um deles. Não, pode botar aí no quadro comigo, tá? Vamos botar assim, tendo em vista que é um assunto importante. Vamos lá. Mas logicamente eu quero que vocês leiam o estatuto, tá? Cuidado. Vamos lá. O primeiro que eu vou ter, que eu falei para vocês, eu vou ter aqui a ideia da disciplina, tá? Disciplina. Além da disciplina, eu vou ter a ideia da assiduidade, né? O cara realmente é prestativo, assiduidade. Além disso, eu vou ter a ideia do que? A capacidade de iniciativa, que esse pode cair muito em prova, tá? Capacidade de iniciativa, a ideia da produtividade, o cara tá produzindo bem no serviço. Produtividade. Show de bola? Além disso, probidade. Cuidado, probidade é o cara ser honesto, decoro, boa fé. O interesse pelo serviço, que esse aqui eu aposto na prova de vocês, tá? Interesse pelo serviço. Que mais? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando o que mais aqui? A capacidade iniciativa já botei. Disciplina já botei. Pontualidade, falta pontualidade também, tá? Pontualidade. O que mais está faltando aqui para a gente agora? Está faltando, por último,
a responsabilidade. E a gente fecha aqui tudo que é avaliado durante o quebrão, durante o seu estágio probatório. Guarda essa informação, beleza? Show de bola. Massa demais. Então, isso aqui você tem de memorizar sem sombra de dúvidas, tá? Para não errar questão besta na sua prova, beleza? Massa demais. Não, então eu pego tudo isso aqui e eu formo alguma coisa, não formo? Agora, o que é que eu formo? O que é que eu formo? Vamos lá, olha para mim. Tu já sabe que o período é o quê, Bruno? O período é o período de 24 meses, que vai ser justamente o estágio probatório. Mas veja bem, você tem que tomar muito cuidado que tudo isso vai ser justamente para formando o quê? A chamada avaliação de desempenho. Bruno, que legal. Avaliação de desempenho para poder checar tudo isso aqui. Esses 8 casos que eu botei. Então, qual que é a finalidade do estágio probatório? Cara, o estágio probatório, ele está lá para poder estar fazendo a ideia da avaliação de desempenho. Então, após isso, o que eu faço? Eu avalio o desempenho do camarada. Mas tem que tomar muito cuidado. Olha o que determina a lei complementar. Ela diz que essa avaliação de desempenho, ela tem que ser, e aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Porque envolve prazo. Ela tem que ser instaurada 4 meses antes de findar o período do estágio probatório. Então, 4 meses antes aqui, ou seja, no mês 20, eu tenho que instaurar o quê? A avaliação de desempenho. Isso pode cair na tua prova. Então, ó, a avaliação de desempenho tem que ser 4 meses antes, que tem que ser o quê? Instaurada. Antes de quê? De findar o estágio probatório, que é 24 meses. Cuidado, meu irmão. Cuidado, isso aqui vai cair na prova de vocês. 4 meses antes, instaura essa danadinha. Beleza? Show de bola? Galera, daqui a pouco a gente volta na próxima aula. A gente não vai mais estar falando do artigo 20, a gente vem para o artigo 21. Não, o que é o artigo 21? Vou deixar até aqui esquematizado com vocês. Falaremos sobre a ideia da estabilidade. Oh, coisa boa, meu irmão. Meu irmão, tu é doido, aqui é bom demais, Bruno. Estabilidade é o que eu gosto. E a gente fala daqui a pouquinho. Forte abraço e tamo junto. Obrigado pela presença de todos.